Olha, já lhe apresentei aqui para todo mundo. Falei que o senhor é médico, que tem uma experiência, uma pessoa que venceu o Covid e que hoje, aqui, que nós, não só aqui no Maranhão, como no Brasil, nós estamos aguardando histórias de superação. Porque todos nós, quando ligamos os telejornais, a gente só vê a parte negativa. Todo mundo se preocupa logo, eita, tantos morreram, tantos morreram. E isso nos retrai, né? Deixa as pessoas com mais medo ainda, com pânico, na verdade. Tem muita gente com pânico, doutor. Então, doutor, eu queria primeiro que o senhor se apresentasse aí para os nossos convidados. Já lhe apresentei, mas é bom o senhor falar, cumprimentar todo mundo, para a gente começar nosso bate-papo. A palavra é sua. Tá ótimo. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Jorge do Ailib. Eu tenho 37 anos de formado, né, em medicina, mas, na verdade, eu comecei a fazer medicina desde os 10 anos de idade. Meu pai era médico, também foi meu professor universitário, né? Legal. E labuto na área da pediatria e da medicina do trabalho há muitos anos, né? E primeiro quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora por estar participando desse áudio, agradecer a você, Amém. Carla, pelo convite. Obrigada. E ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas não vai breve, faltar oportunidade. E agradecer a minha esposa por me emprestar o Instagram dela, né? Porque, por mudança de vida, há mais ou menos 2 anos, eu não uso mais o Instagram e o Facebook por razões de mudança de qualidade de vida, né? E a gente está aqui para esclarecer o que for possível em relação à Covid, o momento de superação que eu tive em relação à doença, e estou à disposição. Vamos lá, as perguntas. Tá certo. Doutor, vou lhe fazer umas perguntas e dizer para as pessoas que estão nos assistindo que no finalzinho a gente também vai deixar uns minutos para as perguntas delas, né? Lógico, o senhor não vai poder responder todas, mas quem fizer e quem depois não puder, se o senhor não puder responder, faz no meu, ele repassa, a gente vai responder. Vamos lá. Doutor, o senhor como profissional de saúde, o senhor estava na linha de frente de hospital, como foi que o senhor contraiu o Covid, primeiramente? Vamos lá. Em relação à linha de frente, eu nunca trabalhei em linha de frente tratando Covid dentro de hospital. Mas a gente que trabalha em consultório, a gente é muito mais exposto que qualquer outra pessoa, né? É verdade. Você que é da área de saúde, desde a pessoa que limpa o consultório da gente, né? Até a gente que está na linha de frente, todo mundo, nós estamos mais expostos que qualquer pessoa para contrair a Covid, né? Mas o meu caso é um caso interessante. Na última semana de fevereiro, eu já estava programado um cruzeiro pelo Caribe Sul. E aí nós éramos 4 casais, resolvemos viajar para o Caribe. Isso foi no dia 29 de fevereiro, né? E nessa época, o epicentro da doença era a Itália. É tanto que quando nós chegamos na Martinica, nós tivemos uma grande dificuldade de sair do aeroporto para chegar até o navio, porque a MSC é bandeira italiana. E lá na Martinica, que é o Porto de France, eles tiveram muita dificuldade de aceitar esse navio e de sair de lá, né? Mas aí foi um imbróglio de mais ou menos 4 horas. Nós entramos no navio, fizemos todo o Caribe Sul durante 7 dias. E quando foi no dia 8 de março, eu voltei para o Brasil. Mas eu já fui viajando, tomando antibiótico, porque eu estava tendo uma crise de sinusite antes da viagem, né? Sim. E também por intermédio de uma colega nossa, a doutora Cristiane, que também participou da nossa viagem, ela disse, mas já que a gente vai fazer uma viagem e vão ter várias pessoas do mundo inteiro dentro desse navio, vamos tomar o imunoglucan, que é uma mistura de... Só falhou, mas vai já entrar. A internet dele lá, eu acho. Hoje, utilizando esse medicamento, né? Quando eu cheguei de viagem, eu mesmo já está tomando há 12 dias o antibiótico, eu estava com dor na face e disse, rapaz, será que eu estou com Covid? E fui fazer o exame no dia 10 deu negativo, fiz uma tomografia de tórax, deu negativo, fiz a tomografia de seio da face e realmente eu estava com sinusite. Bom, fiz o tratamento de mais 5 dias e fiquei bom. Quando foi no dia 19 de fevereiro, eu sou coordenador médico do Porto do Itaqui e coordeno mais de 40 empresas através de uma empresa de medicina do trabalho, né, no Maranhão. Né? Então,
houve o decreto governamental no dia 19 de março, e nós que somos grupo de risco, depois se vocês quiserem saber quem são os grupos de risco, eu sou grupo de risco por ter 61 anos e por ter 7 stents, ou seja, eu sou coronariopata, e nós começamos a afastar todas as pessoas de grupo de risco nessa época. 2 dias depois de estar afastado, eu comecei a ter uns sintomas que eu não tinha tido ainda, né? Que foi uma febre baixa, né? Febre baixa e dor no corpo, mas pouco. Isso passaram mais ou menos uns 3 dias eu tomando só dipirona, que eu não gosto de tomar paracetamol, que eu acho que é muito hepatotóxico, né? Mexe muito com o fígado, né? E depois do 3º dia, aí sim eu comecei a ter perda de olfato, perda do paladar, perda discreta da audição. Nossa, até da audição? Febre já alta, febre alta, né? Isso aí foi mais ou menos no dia 25 de fevereiro, né? Mas 25 de março, né? 25 de março. Perda discreta da audição, febre com calafrio, muita dor no corpo, né? E eu digo, rapaz, eu devo estar com Covid. Isso foi o primeiro grupo, né? Porque as pessoas inicialmente não tinha casos ainda, né? Então eu entrei com azitromicina, não tinha protocolo. Hoje falar de Não tinha protocolo, COVID, isso que eu ia... Hoje falar de Covid é muito mais fácil. Os transtornos mentais que naquela época nós tínhamos, e eu tive, hoje as pessoas não vão tê-los. Porque hoje já existem protocolos e formas de tratamento muito melhores. Quer dizer, protocolos. Naquela época não existiam protocolos, né? Sim. Então, eu, de qualquer maneira, como já tinha feito um grupo de antibióticos, eu resolvi usar outros. Não o protocolo. Eu iniciei a azitromicina, na época, durante 5 dias. Fiz o primeiro exame, deu negativo. Né? No dia 30 de março, eu fiz o primeiro exame, deu negativo. E quando foi no segundo exame, que já foi no dia 4 de abril, aí já deu positivo. Já deu positivo. Né? Mas aí a gente tem que falar dos estágios da doença. Né? Eu passei pelo primeiro estágio, que é chamado de estágio viral, que é um quadro leve, é um quadro bem leve, né? E o segundo quadro já é chamado de quadro inflamatório, que já aí você tem pneumonia, você pode ter diarreia, porque o vírus ele desce. Ele começa no nariz, vai para a boca, vai para a garganta, para os pulmões, e na deglutição vai para o intestino, ou seja, vai para o estômago. Entendi. Né? Então, eu quero dizer para vocês que é importante vocês saberem disso, porque depois de eu estar curado, de eu ficar curado da Covid, eu contraí uma pancreatite, que é uma doença grave. Né? Ambos os casos, uma ressalva é o seguinte: a minha Covid, eu devia ter internado para melhorar o quadro geral. Resolvi fazer o tratamento em casa por ser médico e confiado que iria dar certo, né? E também na pancreatite, depois, em maio, no comecinho de maio, eu tive uma pancreatite, né? E causada em decorrência da Covid, né? Decorrência da Covid. E tive também indicação de internar, porque toda pancreatite é sinônimo de internação, né? Então, eu tive uma duodenite e tive uma pancreatite. E também tratei em casa, com antibiótico terapia, né? Então, o que é o pior naquela época de março, quem contraiu a doença? Todos os dias, tinha os boletins de hora em hora na televisão, né? Então, toda hora, todo mundo ficou ligado em ver o número de mortes que estava acontecendo. Então, praticamente você que pegava a Covid, teve noites de eu não dormir ou acordar 2, 3 horas da manhã com falta de ar, que eu não sabia, eu particularmente eu não sei se era por falta de ar do processo inflamatório no pulmão ou se era já um transtorno psicológico. É tanto que eu fiquei tão emocionalmente mexido que eu tive o privilégio, por indicação do meu filho, que é médico também, pai, vê se tu faz uma psicoterapia, tô achando que tu estás muito mexido. E eu fiz a psicoterapia. Nesse período, fiz 4 semanas de psicoterapia e foi muito bom. Então, eu indico para as pessoas que estão mexidas em relação à doença que façam psicoterapia,
É psicoterapia online, é fácil, né? E ajuda muita gente nesse processo, né? Então, essa foi basicamente assim, minha história, passando pela Covid. Passei pela fase viral, passei pela fase inflamatória, que é a falta de ar, febre alta, perda de olfato, paladar, perda da audição, né? Até desenvolver a pancreatite. Não fui até a terceira fase, que já é a terceira fase, já que era a terceira fase que você tem que internar, na maioria das vezes tem que entubar, não cheguei a isso. E é muito interessante, naquela época não existia ainda a hidroxicloroquina para tratar, né? E é uma coisa que a gente tem que pensar seriamente. Se você me perguntar o que é que você acha em relação à hidroxicloroquina, eu acho excepcional. É uma droga que foi sintetizada pela fábrica Bayer alemã em 1934. Depois, a hidroxicloroquina foi sintetizada em 1946. Então, 12 anos depois, são drogas muito boas, são usadas, inclusive, em mulheres grávidas. Né? Pois é, eu li sobre isso. Então, são drogas que já existem tratamentos há mais de 70 anos, né? O uso da hidroxicloroquina, né? Então, eu sou completamente a favor. O que eu acho interessante é o seguinte, eu acredito muito na estatística. Agora, nesse momento que a gente vive hoje, por terem politizado a epidemia, a pandemia, politizado muito a pandemia, né? Isso prejudicou muito em a gente saber em quem acreditar. Você vê que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão máximo da saúde, um dia diz uma coisa, no outro dia diz outra. Não é? Então, é muito difícil. E é muito difícil também para os gestores municipais, gestores estaduais e o federal, tratar essa doença, que é uma doença nova. Então, eu acredito que os gestores têm feito de tudo. Eu acredito muito nisso, que os gestores têm feito de tudo para ter menos perdas. Né? Eu acredito muito nisso. Né? E também que foi uma doença que nos pegou, quando eu digo nos, pegou o mundo todo de calças curtas. O mundo todo, é verdade. Não é? Então, você vê que a gente não tinha números suficientes de leitos hospitalares, não tinha o número de respiradores para essa demanda, não tinha o número de pessoas capazes para agir numa pandemia dessa, né? Não tinha medicamentos, né? E nós só tínhamos 2 países que podiam ajudar o mundo todo. Ou seja, a Índia com os insumos, que é o insumo da cloroquina, né? O insumo da cloroquina, e as máscaras e respiradores e outros insumos hospitalares, que é quem causou, que se pode dizer, né? Que tenha saído de lá, gente, para não causar nenhum problema aqui na live, né? Mas veio de lá. Então, a China tem isso. Então, é um momento muito difícil que o mundo todo passa, né? E a gente não sabe exatamente até quando isso vai chegar, né? Temos que ter muita fé, né? Para poder superar muita fé, muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Doutor, com toda a sua experiência, o senhor já esclareceu as fases do Covid e já disse também que o senhor não usou o protocolo que está sendo administrado pelo CRM, porque o senhor mesmo fez seu protocolo, né? Então, é o seguinte, em relação aos testes, né? Esses testes rápidos, o que o senhor diz em relação a isso? Porque até hoje as pessoas estão tendo quem faz dá errado. E os testes então, ainda estão faltando. O senhor, como médico, sua opinião em relação até para os gestores, sua sugestão, porque é uma situação muito difícil. As pessoas querem fazer. Vamos lá. Então, antes de falar sobre os testes, eu queria te dizer o seguinte, que eu tenho tratado centenas de casos, por ser coordenador médico de várias empresas, a gente tem tratado várias pessoas. E de lá para cá, a gente tem feito, sem dizer a gente não é o dono da verdade, né? A verdade tem que estar de nós todos, né? Então, eu tenho tratado várias pessoas, centenas de pessoas, e graças a Deus ainda não tive nenhuma perda. E nessas centenas de pessoas, eu só tive 4 casos de internação. E esses 4 casos de internação, felizmente, também não precisaram entubar. Se você me perguntar quais drogas eu tenho usado, eu usei a hidroxicloroquina somente 4 vezes. Então, as drogas que eu tenho, só 4 vezes. As drogas que eu tenho utilizado rotineiramente é a azitromicina, a ivermectina e o zinco. Né? Quando não se acha a ivermectina, tem uma anita.
que é outra droga. Isso que eu ia lhe perguntar. Uhum. Entendeu? Era isso que eu ia lhe perguntar. A ivermectina hoje faz realmente parte do protocolo, né? Assim, Faz parte do protocolo. Ou a ivermectina ou a Anita. Né? Tá certo. Uns médicos acham melhor usar o Anita e os médicos acham melhor usar a ivermectina. Eu, particularmente, eu gosto mais da ivermectina. Né? Bom, em relação aos testes, existem 3 tipos de testes. Né? O teste padrão ouro, que é chamado padrão ouro, é o PCR, que você observa exatamente o vírus, você detecta o vírus, o RNA do vírus. Então, é o melhor exame. Quando é que é melhor? Quando é que você deve colher esse exame? Esse exame deve ser colhido entre o 5º e o 10º dia da doença. Né? Entre o 5º e o 10º dia da doença. Ele vai te mostrar se você é portador da doença. Né? Após o 10º dia, ele pode negativar. Entendeu? Tá. Ele pode negativar. Isso não quer dizer que você não tenha tido a doença. Mas para o início dos sintomas, o melhor exame é o PCR. E é o fidedigno. É praticamente 100% de acerto. Ele não tem falso negativo. Não tem falso negativo. Esse PCR é o IgGM, é isso? Não, IgG? o PCR é aquele que você coleta ou na orofaringe ou na rinofaringe. É aquele que você usa o suave, aquele cotonete grande para você fazer. Esse é o melhor exame, né? Aí, existem outros 2 tipos, que são os exames imunológicos, que muita gente chama de teste rápido e o outro chama de teste sorológico. O teste rápido é aquele testezinho de farmácia, né? Que você pega o sangue periférico, você fura o dedinho, né? E faz o teste, né? Se você me perguntar, você como gestor, você usaria esse exame para ver a população em geral? Eu não usaria, porque a eficácia desse exame é de, no máximo, 35%. Ou seja, 65% pode dar falso negativo. Entendeu? Entendi. De onde vêm esses testes? De onde? Tá. Da China, né? Da China. Então, a eficácia é muito pequena, né? Entendi, doutor. Da China. Aí, vamos lá. Não estou dizendo que os produtos chineses não prestam, mas eu entendi. A eficácia já comprovada desses exames é uma eficácia baixa. E tem os exames sorológicos, que eles têm que ser centrifugados, é colhido numa artéria periférica, né? Mas ele é um exame que é centrifugado, ele tem uma eficácia de 85%. Esses exames, eles vão te mostrar o IgG e o IgM. O IgM é quando você está com a doença ou teve a doença e ainda tem partículas do vírus. Ou seja, se você colhe esse exame, quando é que você deve colher o IgM? O IgM, você deve colher entre o 8º e o 12º dia. O IgM. A sorologia. Entre o 8º e o 12º dia. Tá? Agora, o IgG, ele te diz se tu já criaste imunidade. Então, esse exame, o IgG, é melhor fazer. Um exemplo, se tu estás hoje no 8º dia, eu não aconselho a fazer a coleta do sorológico. Eu espero de 15 a 20 dias. Por quê? Do sorológico? O sorológico. Por quê? Porque de 15 a 20 dias ele vai te dizer se tu já estás imune à doença. Aí ele dá IgG reagente. Agora, a gente vê muitos casos, aí eu vejo nas empresas que eu cuido, que eu coordeno, tipo assim, está com 60 dias de sintomas e aparece IgG e IgM. IgG e IgM, os 2 reagentes. E aí a pessoa diz, doutor, então eu não vou voltar a trabalhar porque eu ainda estou transmitindo? Não, ele não está mais transmitindo. Isso aí são partículas do vírus que aparecem, entendeu? Sem que estejam transmitindo a doença, entendeu? Sim. Então, são esses 3 tipos, basicamente. Se eu tivesse que fazer um screening, se eu tivesse que fazer uma pesquisa na população, eu fazia o PCR. Só que o PCR é um exame mais caro, é um exame que precisa de um laboratório. O país não tem condições disso, né? Não tem. E é um exame que já foi até autorizado pelos convênios, né? Desde o dia 22 de março, esse exame foi autorizado para ser feito. Mas não estão fazendo. Poucos estão complicado. Fazendo. Tem que agendar, demora, né? A ANS autorizou já, né? E existem também os exames de laboratório
que você pode fazer na segunda fase da doença e na terceira fase, que é o dímero D, que é para ver se você tem probabilidade de ter um tromboembolismo, né? E Tá. também para você diferenciar as doenças imunológicas, não só a COVID, mas a influenza A, a influenza B e o H1N1, os planos de saúde também já estão autorizando a pesquisa desses outros vírus. Um exemplo, está com uma pneumonia, você tem dúvida, não aparece na tomografia, né? Eu esqueci até de falar da tomografia, né? Não aparece na tomografia o vidro fosco, que é característico da COVID, mas aparece um outro tipo de lesão. Para tirar dúvida, os planos de saúde já estão autorizando a pesquisa dos vírus influenza A, influenza B e a H1N1. A tomografia, os planos de saúde já autorizam, e é um exame importantíssimo. Muitas das vezes, muito mais importante do que o próprio exame de laboratório. Eu lhe pergunto, a tomografia, eu já li que tem pessoas que estão fazendo a tomografia, mas estão ficando espantados com o resultado, porque eles vão ler sem entender. Aí vê lá 50%, 25%, e fala realmente desse vidro fosco, né? Isso é o quê? É uma pneumonia? É o quê? É uma pneumonia viral. É uma pneumonia. Sim. É uma pneumonia. 52% da população brasileira, da população mundial, vai ter esse vírus, vai ter a doença e não vão ter nada. Vão ser completamente assintomáticos. Nada. 52%. 18% vão ter sintomas leves, bem leves da doença. Né? Então, você vê que muita gente vai ter a doença, muita gente vai ter a pneumonia, não vai tratar e vai se curar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, aí você me pergunta, e quando é que a gente deve pedir a tomografia? Porque você sabe que o brasileiro, ele se automedica e se autoconsulta, né? Então, ele mesmo já chega no consultório, ó, doutor, eu quero uma tomografia para COVID, né? Então, é verdade. Aí eu até brinco, dizer, agora eu vou vender flores, porque o paciente já chega dizendo que quer, né? Então, o que eu acho é o seguinte, a tomografia é um exame, para você ter uma ideia, que é um exame que não deve ser solicitado a toda hora, porque a radiação da tomografia é muito alta. Mas é um exame importantíssimo, para mim, até mais importante do que a própria pesquisa sorológica. É a tomografia, quando tem sintomas. E a tomografia só começa a aparecerem as lesões nos pulmões a partir do 4º dia. Então, começou a ter os sintomas, por favor, não solicite e nem faça por conta própria a tomografia. É importante a partir do 4º dia, mas é muito importante. Aí, há quanto tempo essas lesões podem aparecer ou continuarem aparecendo nos pulmões? Até 90 dias. 90? Então, 90 dias. Então, por favor, se você teve os sintomas em março, fez em julho a doença, a tomografia, apareceu uma lesão lá, pelo amor de Deus, não vai tratar. Aquilo ali é uma imagem, uma imagem que você teve a pneumonia viral. Então, não vai fazer nada por enquanto. Entendeu? Entendi. Então, tem que ter um momento certo. Na verdade, você tem que ter um momento certo para usar os remédios, para fazer o diagnóstico correto, para solicitar os exames e para solicitar a tomografia. Entendi. Doutor, essa imunidade que se adquire, que o senhor falou do exame, do IgG, quando a pessoa já teve e está com anticorpos, ela corre o risco de novo de pegar o vírus? Como é que está sendo tratado isso no meio da medicina? Essa é uma pergunta muito importante, porque ninguém pode responder. Ninguém sabe responder ainda. Entendeu? É importante. Mas, teoricamente, vamos lá pela estatística, né? Teoricamente, se você tem um IgG reagente, hoje, teoricamente, você não pega mais a doença e nem passa mais a doença. Mas por quanto tempo isso vai demorar? Não sabemos. Por exemplo, o H1N1, todos os anos nós temos que fazer o reforço do H1N1. Ou seja, você pega as cepas do ano anterior, produz a vacina para você usar no ano seguinte. Né? A gente não sabe se isso vai acontecer. Quando criarem a vacina, essa vacina deve sair no ano que vem, esse ano não sai ainda essa vacina, eu não acredito, porque existe todo um protocolo para a criação de uma vacina. Eu acredito que ano que vem nós já vamos ter essa vacina, mas nós não sabemos por quanto tempo essa imunidade durará. Espero que seja uma imunidade eterna, como algumas outras patologias. Né? Claro.
Doutor, me diga o seguinte, o senhor falou de audição, que o senhor teve uma perda pequena de audição. É também um sintoma de Covid? Porque é novo. A perda de É um audição sintoma de Covid. E já tive vários pacientes com essa perda discreta da audição. E as pessoas só vão saber quando a gente pergunta. Porque a as pessoa pessoas pensa que é uma otite, na verdade não é, é Covid. Não, na verdade, ela não pensa que é otite, elas vão perceber se a gente perguntar, né? Olha, quais são os sintomas? Tu já tiveste isso, tu já tiveste aquilo, tu tiveste perda de audição, tu tiveste um pouco de dificuldade. Ah, doutor, eu estou assistindo a televisão um pouquinho mais de perto. Às vezes eu peço para repetir a frase que eu não entendi. Então, essa é a perda de audição. Entendi. E essa perda de audição é temporária. 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 Assim como a perda do olfato e do paladar, a perda da audição também. E é uma causa neurológica. Isso aí é um transtorno neurológico da doença. Como assim? Neurológico? Porque o vírus atinge os nervos. Atinge o nervo, o nervo do ouvido, o nervo do nariz e o nervo do paladar. Sim. Para ser mais prático, né? Tá certo. Entendi, doutor. E eu digo o seguinte, doutor. Alguém da sua família pegou Covid? Não, graças a Deus. Além do senhor? Ninguém pegou? Graças a Deus pegaram, foram tratados e estão bem. Então, meu irmão, que você deve conhecer, que é cantor, que é publicitário, Marco do iLib, né? Sim. Ele pegou. Mais 2 irmãos meus pegaram. E minha mãe, que vai fazer 90 anos, pegou. E, por incrível que pareça, completamente assintomática. Porque eu pedi o exame dela para ver como é que estava o grau de imunidade dela. Ela já estava em IgG reagente. Então, ela teve a doença por estar com meu irmão dentro de casa, né? Porque o grau de transmissibilidade dessa doença é muito alto, né? Então, ela pegou a doença e não teve nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Né? Como eu falei anteriormente, 52% das pessoas que tiveram ou terão uma doença não terão nenhum sintoma. Tá certo. Doutor, o senhor falou da parte psicológica também. Eu fiz anteriormente uma live muito boa com a doutora Cláudia Duarte, psiquiatra, esclareceu muitas questões dessa parte que está afetando as pessoas, exatamente a parte psicológica. Mas eu lhe pergunto, já que o senhor pode dar seu próprio testemunho. O senhor falou que mudou sua vida. O que o senhor diz em relação a essa parte mental, da saúde mental? Porque a gente vê que as pessoas, tem gente que não está realmente indo no elevador, né? Pessoas que estão só ali na televisão, e como o senhor falou, o senhor sugere que façam psicoterapia, tudo, mas que também procurem um médico em relação ao psiquiatra, algo mais forte, porque tem gente que está prisioneiro do medo. O que o senhor diz em relação a isso? A gente, às vezes, tem que passar pela doença para poder entender. Por exemplo, muitas das vezes, antes de pegar dengue, eu tive dengue 3 vezes, né? Mas eu achava que tinha muita manha. Quando as pessoas diziam, eu estou com uma dor que parece que passou um trator por cima de mim. Eu achava aquilo um exagero, né? Um exagero. Entendi. E peguei dengue. Quando eu peguei dengue, eu digo, meu Deus do céu, essa doença não existe. Porque realmente é horrível, né? As outras 2 vezes que eu peguei já foram mais leves, né? Então, o que eu digo é o seguinte, se eu for dizer para alguém, como médico hoje, que já teve a doença, o que fazer para diminuir isso, em primeiro lugar, diminuir as informações a nível de televisão. A televisão o pior, a pior informação, é a informação da televisão, no momento que a gente vive hoje. No momento que a gente vive hoje, porque é uma briga política muito grande. Então, é muito ruim. A gente não sabe o que a gente vai encontrar de verdade. Não é verdade? É verdade. E amedronta muitas pessoas. O primeiro sintoma dessa doença, a parte psicológica, é o pavor, é o medo, é o pânico. As pessoas ficam em pânico. Então, o que eu digo? O que eu digo para as pessoas? Mesmo aquelas de grupo de risco, se você tiver oportunidade, veja bem, se você tiver oportunidade se você mora no prédio, tiver oportunidade de descer, dar uma caminhada, né, para pegar um sol, que é importante a vitamina D, né, nesse processo da doença, faça isso. Faça meditação. Se você tem uns aplicativos interessantes sobre meditação, assista um bom filme, um filme que não seja de terror, né? Verdade. Ou de matanças, nem de epidemias, né?
ler um bom livro, né? Então, essas são as coisas que você deve fazer. E se você tiver, como eu estava, porque foi no início da doença, eu tive que fazer uma psicoterapia porque eu estava muito abalado em relação à doença, né? Então, eu acho super interessante ter um apoio psicológico. O apoio psiquiátrico é quando você já necessita de medicação, né? Então, Sim. se tiver num grau muito alto, é importante você fazer uma consulta psiquiátrica e o psiquiatra, com certeza, vai te encaminhar para a psicoterapia. É importante, viu? Ótimo. Sim, é muito bom saber disso, doutor. Doutor, a gente viu recentemente, o senhor estava falando sobre a politização do protocolo, né? Que saiu uma reportagem na revista The Lancet, exatamente falando sobre esse estudo da hidroxicloroquina, e por conta dessa reportagem, a OMS retirou a hidroxicloroquina do protocolo. Agora nós vimos uma retratação de alguns médicos, porque eles não têm base, realmente não estão fundamentados, depois que muitos médicos pediram explicações de onde eles tiraram esse estudo, aí eles retiraram da revista, eu li agora recentemente, e voltaram o estudo com hidroxicloroquina. Então, a gente vê que essa questão de protocolo é até uma guerra mundial, né? Não é só Brasil, né? É uma questão até, parece-me que de laboratório, e talvez até por isso o Brasil a gente entra em pânico, porque fica toda hora na televisão. Mas a gente vê que ocorre, na verdade, também no mundo, essa guerra de laboratório. Uns não usam cloroquina, não usam cloroquina, e as pessoas ficam naquela dúvida, sem saber. Mas foi muito bom, eu queria só comentar isso, gostaria de saber até se o senhor está por dentro disso, o que o senhor acha dessa guerra aí. Eu vi, inclusive, alguns médicos de São Paulo comentando, uns que eu acho um absurdo, porque isso também está gerando pânico nas pessoas. Você não sabe mais o que tomar, porque o protocolo tem hidroxicloroquina. Aí, não, a OMS retirou. E tem pessoas que estão observando só a OMS. E a gente vê que, se eu estou aqui falando com o médico, eu não tenho que estar atrás de televisão de OMS. Pessoas esclarecidas estão se portando com isso. E é boa a sua opinião sobre isso, para as pessoas também se atenarem, né? Que não é um estudo de OMS. A OMS é baseada em vocês, né? Vamos lá. A Lancet, a The Lancet, é uma das revistas mais importantes e de maior credibilidade no mundo da ciência. É uma revista muito importante. Mas o que você vê nessa época de pandemia e de epidemia, né? Porque pandemia a nível mundial, epidemia a nível local, né? Então, o que você vê é que as pessoas não respeitam o tempo de pesquisa. Então, o que é que os estudos estão fazendo? Eles fazem de uma forma muito rápida. É verdade. E querem publicar, querem mídia, né? Você sabe quantos artigos nós já temos em 90 dias, em 6 meses, de doença? Sim. 30 mil artigos. É mesmo? 30 mil artigos em 6 meses da doença. Então, é muito artigo para você ler e muitos artigos que você não sabe se você pode dar crédito. Agora, uma coisa é certa. A hidroxicloroquina é uma droga que você pode usar sem medo. Agora, tem que ter indicação. Tem que ter e não se automedicar, né? Não se automedicar, tem que ter o tempo certo. Se você for um grupo de risco em relação à parte cardiológica, antes de usar a hidroxicloroquina ou a cloroquina, você deve consultar um cardiologista para poder fazer um eletrocardiograma e ver se você tem condições de usar a droga. Entendeu? Mas eu te digo, é uma droga confiável. Você pode usar quando tiver indicação médica sem medo. Pode usar. Eu usei também, não senti nada, graças a Deus. Isso, sem medo. Tá certo. Doutor, agora a gente acho que perguntou várias coisas. Eu queria dar uns minutos para a gente poder ver as perguntas aqui dos nossos telespectadores. E eu vi que tem várias perguntas importantes aqui. Deixa eu ver, gente. Agora eu vou dar uns minutos para a gente responder. Deixa eu ver aqui, o doutor Jorge, graças a Deus. E os olhos são afetados? A Odila Márcia está perguntando se tem sintoma nos olhos. Não, existe o sintoma da dor. Você se lembra que na dengue tem aquela dor por trás do olho, né? Que as pessoas sentem, né? Aquela dor por trás do olho. A doença também. Agora, eu nunca vi nenhuma manifestação ocular. Eu ainda não vi nenhuma manifestação ocular. Nossa, mais. Desses pacientes tratados, eu ainda não vi nenhum com manifestação ocular. Só tem a dor. Existe a dor. A dor. Tá certo. Deixa eu ver aqui, doutor. Deixa eu ver aqui. Se o PCR... Não, o senhor já falou de PCR, então eu vou pular essa pergunta.
A Inês Neves perguntou se a imunidade tem prazo. O senhor também falou, né, que ainda ninguém sabe responder, né? Porque ainda está em estudo. Então, aqui, vamos aqui. O exame da USP. Tem uma pergunta aqui sobre a oração que eu queria que ele lesse aqui. O senhor, do Manuel Trajano. O senhor acredita no poder da oração? As orações de seus familiares e amigos foram importantes? O Manuel Trajano está lhe perguntando. Eu estou procurando aqui meu celular. Eu vou responder mostrando meu celular, tá? Para ele, né? Então, essa aqui é a capa do meu celular. Então, então é uma resposta que eu estou dando aqui para o colega, né? Então, eu sou um cara, eu não tenho religião, mas sou devoto de Nossa Senhora e me converti a Cristo há 3 anos, fazendo uma viagem à Polônia, né? Então, eu tenho muita fé e acho que nós todos temos que ter muita fé. E é muito importante. A oração é muito importante e acredito muito no poder da oração para a cura. É verdade, também acredito. Com muita fé. A fé remove montanhas. Falando aqui de protocolo, nós já falamos de protocolo. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui que alguém queira fazer. Se alguém fez. Estou perguntando aqui, deixa eu ver se. Diarreia pode ser um dos sintomas, sim, o senhor perguntou. O senhor falou. Sim. O que você acha do exame pela narina? O que o senhor acha desse com SWAB? O SWAB é o principal exame, é o PCR, é o principal exame, é o exame padrão ouro, é o melhor exame. É 100% fidedigno. É 100%, doutor? 100% fidedigno. Se não tiver... precisa repetir o PCR? Quem fez... Não, quem fez deu positivo, olha bem, quem fez deu positivo não precisa repetir novamente. A não ser que a pessoa queira fazer uma conta-prova, entendeu? Já existe algumas escolas que... Tipo assim, eu fiz o PCR, passei 14 dias e vou fazer um PCR novamente para poder voltar a trabalhar. Eu não aconselho, é um gasto a mais, o PCR não dá falso positivo. Entendi. Doutor, são 2 perguntas aqui, do Vieira. Primeiro, Carla, pergunta para ele o que ele acha sobre vacina emergencial. Eu não entendo o que ele quer dizer sobre vacina emergencial. Vacina emergencial. Acho que pode ser. A vacina, eu queria até que o senhor disse, a vacina para o HN1 não tem nada a ver com Covid. Porque tem gente que começa a vacina, está imune. Não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma relação H1N1 com Covid. Nenhuma. Tá certo. Mas é importante que todo mundo seja vacinado contra H1N1. Entendeu? É importante, né? É bom. Doutor, o Marco do Ailib, a pergunta dele. Existe alguma dieta alimentar para quem está com Covid? Alguma dieta? Não existe nenhuma dieta específica para Covid. O importante é você ter uma alimentação saudável. Até porque, falando em grupos de risco, que todo mundo sabe, hipertensos, diabéticos, imunossuprimidos, né? Mas o maior grupo de risco é o obeso. Então, a obesidade... Obeso, né? É a obesidade. A obesidade é o pior grupo de risco para a Covid, é a obesidade. Por quê, doutor? Queria que você me explicasse. Por causa da expansibilidade pulmonar, da caixa torácica, né? Então, o que acontece com a pneumonia da Covid? Por que as pessoas morrem de Covid? Porque o pulmão ele endurece e você não consegue expandir, insuflar os pulmões. Porque ele vai até os alvéolos, vai até onde há troca dos gases, né? E o obeso ele tem mais dificuldade da expansibilidade pulmonar, né? Além de outras complicações, como coagulopatias, né? As coagulopatias são mais encontradas nos obesos. Foi ótimo a sua live esclarecer, que eu sei que tem vários gordinhos aí assistindo que vão correr para dieta. Vão correr para dieta. Vão correr. Doutor, são mais umas perguntas aqui. Quanto tempo eu vou sentir dor no tórax? É a pergunta da Fernanda Miranda. Olha, uma boa pergunta. Eu senti comigo, já vi várias queixas de exacerbações de dores, não só dor torácica, mas de outros tipos de dores. Por exemplo, eu tenho bursite e depois que eu peguei a Covid, eu piorei da bursite. Entendi. Eu piorei da bursite. Você piorou? Da Covid. Ela Intensifica. Piorei. Quem tem doença pré-existente, ela intensifica. Porque quando você chega no segundo estágio da doença, que é chamado de estágio inflamatório, ela pode inflamar onde já existe uma inflamação. Ela pode piorar onde já existe uma inflamação.
né? Então, Entendi. essa é uma boa pergunta dela. Isso pode acontecer, viu? De Ah, perdurar essas dores, viu? e pior que as pessoas estão confundindo com dor de coluna e não tá brinquedo. Deixa eu ver aqui, doutor. Testei positivo. Deixa eu ver aqui. Mais umas aqui. Um dos medicamentos, o Marco Dali, um dos medicamentos mais procurados nessa pandemia é o imunoglucan. Por quê? Eu também queria saber por quê. Ó, Porque eu ainda não tinha ouvido falar que ele estava sendo procurado. Demais, demais. Eu inclusive, Mesmo, né? eu acho que minha mãe não pegou a doença, não complicou, porque a partir de fevereiro eu comecei a usar imunoglucan. A partir de fevereiro eu comecei a usar imunoglucan. O imunoglucan é um fitoterápico associado com beta-glucan, zinco e vitamina C. Nessa doença, o que é que o pessoal mais fala? Usa zinco, usa vitamina C, né? Até como protocolo, né? E ela tem ainda o beta-glucan que aumenta a imunidade. Então, é por isso que a gente deve usar o imunoglucan uma vez ao dia. Uma vez. Mas o imunoglucan, ele é bom só porque tem um zinco? Não, porque é todo um complexo. coquetel. É zinco, vitamina C e o beta-glucan. Que é um fitoterápico para aumentar a imunidade. Beta-glucan é uma vitamina, né? Não, beta-glucan é um fitoterápico. Tá é tipo uma vitamina, mas não é uma vitamina, entendeu? Sim. E esse medicamento se acha em farmácias normais ou farmácias fitoterápicas? Não, farmácia normal. Farmácia normal. Tá. Você só tem que achar, né? Porque nessa pandemia se falar de medicamento... desapareceu das prateleiras. Entendi, Essa é outra coisa, isso é uma coisa que, inclusive, eu tive problema na família de ser contra me municiar de medicamentos para ter em casa. Eu sou contra isso. Porque você deixa as pessoas que têm menos condições financeiras, deixam de ter o remédio, porque quem tem dinheiro compra todos os remédios. Então, eu sou, particularmente, eu sou contra você fazer kit de medicamentos. Inclusive, o meu irmão, que fez essa pergunta aí do imunoglucan, o Marquinhos, ele, quando pegou a doença, ele não tinha os medicamentos. Eu tive que recorrer a amigos para conseguir, né? Mas eu sou contra. Eu quero frisar aqui que isso não é uma medida correta. Eu acho que as pessoas só têm que procurar o medicamento quando tem sintomas, né? Mas eu não, vamos dizer assim, eu não vou entrar nessa celeuma, porque as pessoas, às vezes, como muitos procuram, querem tê-los em família, né? É verdade, é verdade. Doutor, a Odila está perguntando, e o Glutatec? Glutatec é outro composto vitamínico? Eu não conheço a base do Glutatec. Eu não conheço. Tá. Então não dá para responder. E uma outra seguidora aqui, a Raquel Marão, está perguntando o seguinte: quem tem fibromialgia é mais difícil detectar os sintomas do Covid? Não, não é mais difícil, não. Mas a doença pode piorar, pode desencadear uma crise de fibromialgia. Tá. Por causa a doença pode desencadear uma crise de fibromialgia. Boa pergunta da Raquel. Tá certo. E vamos aqui, doutor. Mais outra pergunta aqui. Também tem também pela obesidade. A pessoa falou da obesidade, o senhor já falou. Do tórax. Deixa eu ver aqui. Mais algumas aqui. Acompanhei um paciente. O Otávio Pinho. Acompanhei um paciente que depois da doença apresentou um quadro de hipertensão arterial rebelde. A hipertensão tem sido falada que também é uma morbidade. Olha, eu queria que o senhor explicasse que tipo é de hipertensão. Porque todo mundo fala, eu sou hipertensa. Eu sou uma. Mas assim, a minha que tipo de hipertensão é essa que as pessoas falam? Aquela que é incontrolável? O que a gente considera hipertenso para ser grupo de risco? É o hipertenso descompensado. É aquele que, mesmo tomando remédio ou não tomando remédio, vai estar com a pressão alterada. Mas, por exemplo, uma pessoa que é hipertenso, não tem mais de 60 anos, tem uma vida saudável, tem a sua pressão normal, ou seja, controlada pelo remédio, ela não é grupo de risco. A mesma coisa é o diabético. Diabético, não insulino dependente, porque o insulino dependente ele já é de risco total, né? Mas o diabético que só usa hipoglicemia antioral, ou seja, só o remédio que toma pela boca, e tem a sua glicemia normalizada, ele não é grupo de risco. Para ficar afastado. Eu estou falando em relação a afastamento do trabalho.
Entendeu? Entendi. Sempre vai ser grupo de risco, mas não grupo de risco para afastamento do trabalho. Tá Eu certo. estou falando agora como médico do trabalho, né? Sim, entendi. Então quer dizer, essas vitaminas que tem zinco, vitamina C e outras, a gente tem que tomar mesmo, selênio, é o que o senhor aconselha as pessoas procurarem, né? Excelente, e muito bom. Não, É bom tomar. tá certo. Nós já temos aqui, graças a Deus, a gente mora numa cidade que a gente tem o sol, né? Porque a vitamina D é importantíssima, né? Sim. Na prevenção e na diminuição de complicações da Covid, né? E nós temos aí o sol praticamente o ano inteiro, né? Pois é, graças a Deus, né? Graças a Deus. E, doutor, então, nesse caso dessas pessoas que já tiveram, qual seria também sua mensagem positiva para todo mundo que está passando nesse momento de pandemia? O senhor está também atendendo muita gente. E o que o senhor quer dizer? Se o senhor está em pânico, o senhor mesmo falou que fez a psicoterapia, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem positiva, que a nossa live já está 8 minutos para terminar. E o que sua mensagem, como o doutor Jorge diz para todos nós? Olha, em primeiro lugar, ter equilíbrio. Nada na vida, a gente não consegue nada na vida sem equilíbrio, né? Eu sempre, quando vou desejar os parabéns para uma pessoa, eu sempre digo paz no lar e equilíbrio, né? Porque quando a gente tem paz no lar, né? Paz no lar e equilíbrio, tudo dá certo, né? Então, procurar as pessoas certas para orientar, né? Porque no momento, essa doença não é uma doença qualquer, é uma doença que mata, né? Mas você não deve ter pânico. Não deve ter pânico, porque somente 5% dessas pessoas vão ter complicações sérias, né? Então, não é para ter pânico. Você tem sintomas, procure um médico. Teve sintomas, procure um médico para lhe orientar e para lhe tratar, certo? E diminua esse pânico em relação a ficar em casa. Eu tenho uma diferença de ficar em casa e não sair de casa. Sim, então, explique aí. Para as pessoas que não são grupo de risco, eu diria assim, fique em casa. Sim. Né? O que quer dizer ficar em casa? Você sai para o supermercado, sai para uma farmácia, né? Faz uma caminhada, né? E para as pessoas que são grupo de risco, eu gostaria de dizer, não saia de casa. Não entendeu? saia de casa. Não saia de casa. Né? Tá Porque certo, aí já é colocar a sua vida em risco. E tentar, na melhor maneira possível, quem já teve, orientar as pessoas. É importantíssimo o distanciamento, é importantíssimo. E o uso de máscaras? O uso de máscara é importantíssimo. Agora já veio uma nova modificação, que agora a máscara de pano, se ela não tiver três panos, né? Vamos dizer assim, né? Para ser mais prático, né? Ela não age, ela não protege. Então, mudou hoje isso mudou hoje. Então, todo mundo fez máscara de pano com um pano só. Né? E agora tem que ter 3 camadas, que não são 3 de pano. É uma de pano e 2 de outra substância. Né? É verdade. Então, é difícil, né? É difícil, as informações são instantâneas, são diárias, né? E é isso, o uso de lavagem das mãos sem pânico e sem toque, né? Porque eu conheço gente que fez muitas lesões de pele por causa da lavagem das mãos. Muitas lesões de pele. Por lavarem as mãos e usarem o álcool gel. Você tem que usar o álcool gel quando houver necessidade, assim como a lavagem das mãos. Agora, a máscara é importantíssima. É mais importante a máscara. Viu? A máscara. De 3 camadas agora. Agora de 3 camadas. Né? Tá certo. Doutor, bom, a gente está chegando ao final da nossa live aqui com 5 minutos para terminar. Eu queria primeiro lhe agradecer a todos os nossos telespectadores. E foi muito boa sua live, esclarecedora, muitas perguntas. Eu acho que o senhor deu também um ânimo para as pessoas aqui que estavam com dúvidas. O senhor deu uma mensagem positiva, inclusive de fé, porque eu sou uma pessoa de fé. Antes de começar a nossa live, o senhor mandou logo a Nossa Senhora para mim, quero lhe agradecer também, senhor. E é isso que move a gente, a fé. E eu acho que esse momento também que nós estamos passando é um momento de reflexão geral, né? Porque nada aconteceu, nós estamos num momento de pandemia mundial, mas vamos refletir, vamos mudar nossa vida e ter qualidade de vida, não é isso? E eu quero lhe agradecer e lhe passar a palavra para o senhor falar. Só para finalizar, o mundo não será mais o mesmo. O mundo não será mais o mesmo, né? Então, a gente tem que tirar as lições boas disso, né? Então,
Primeiro, as lições coletivas, né? E para os próprios gestores que nos comandam, né? De ver que precisa ser feito muita coisa, né? Na área de saúde, né? Para melhorar para todas as pessoas, né? Ter acesso à saúde com dignidade. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, outra informação importante e coletiva, que nessa ajuda que o governo federal está dando, descobriu-se 38 milhões de pessoas que não existiam. Meu Né? Deus! 38 milhões de pessoas que não existiam. Então, É verdade. foi importante a gente descobrir essas pessoas e ajudar essas pessoas, não é verdade? Claro, Ajudar essas claro. pessoas. O outro lado positivo da crise, que eu acho muito importante, é que a gente se viu no momento da gente estar em casa e da gente olhar para as pessoas que estão ao lado da gente como gente. Porque a correria de antigamente, né? Ninguém tinha tempo para nada. E a gente passou a estar enclausulado dentro de casa, as famílias, e as famílias se olharem, as famílias brincarem, os pais brincarem com os filhos, que coisa que não acontecia. Quer dizer, quem estava educando os filhos era 100% a escola. Né? 100%. Então, não é? Então, essa crise veio mostrar para as famílias a importância da família. Né? Então, eu acho que são lições verdadeiramente que nós devemos levar dessa pandemia. Muitíssimo obrigado. Carla, eu queria te agradecer a todo mundo que nos assistiu e depois quero te conhecer pessoalmente. Tá, com certeza. Olha, a telespectadora está dizendo aqui, ó, Dila, que o senhor já mudou a minha vida. Então, que bom. Excelente a mensagem. Doutor, muito obrigada. Fica com Deus. Um abraço na Isabel, tá bom? E vamos nos falando, tá bom? Amém, amém. Até mais. Tchau. Tchau. Encerrar aqui. Aqui.